Oi, tudo bem? Eu sou o André, sou um dos fundadores da IVE Destilaria. É uma empresa que começou aí a ser idealizada em 2016 e começou esse processo todo só comigo, mas rapidamente entrou o Darren, que é um inglês e que se tornou meu sócio ainda em 2016. Desde então entraram alguns sócios, mas de fato a marca IVE Destilaria, né, como uma fábrica que produz bebidas destiladas e a princípio o gin, foi fundada em fevereiro de 2018. Eu fui dono de bares em Belo Horizonte, fui dono do Meet Me, que ficava no Lourdes e já tinha uma proposta de coquetelaria e cozinha bem divertida e inovadora para a cidade na época. A coquetelaria no Meet Me, ela era já um desafio, porque a gente queria trazer uma coisa nova, gostosa e acessível para Belo Horizonte, mas muitas vezes eu, como sócio que estava envolvido no processo, mas ao mesmo tempo tendo que cuidar ali também das contas, né, e do resultado, eu tinha muitas vezes a criatividade tolhida pelo custo da matéria-prima. A gente dependia naquele momento muito de marcas importadas, gins que vinham de fora. O mercado de gins, principalmente no Brasil, não existia, né, gins nacionais. Na verdade existiam marcas antigas, mas de qualidade muito baixa ou duvidosa. E naquele momento ali eu comecei a pensar, pô, o Brasil tem uma história tão antiga aí, né, de produção de bebidas destiladas, principalmente com a cachaça, por que não produzir outros destilados com a mesma qualidade que a gente já vem produzindo a cachaça há tanto tempo? Naquele momento, em 2016, eu decidi que eu iria virar um produtor de bebidas destiladas. Comecei a estudar mais sobre destilação, fiquei interno numa produção de cachaça durante algum tempo, aprendi muito desse processo de cachaça, mas senti realmente falta de mais conhecimento sobre outros destilados. Foi nessa hora que eu fui atrás do Darren, meu sócio inglês, lá na Inglaterra, já com a ideia de produzir gin. E ninguém melhor para produzir gin do que um inglês, né? Lá em Londres. A gente conversou, as ideias convergiam e ele topou. E ali a gente começou a tentar entender o que seria a IVE, porque não bastava ser só um produto feito no Brasil e que tivesse preço que funcionasse para o Brasil. O produto tinha que ter propósito, o produto tinha que ter proposta. E foi nessa hora que a gente falou, a bebida tem que ser de fato brasileira, não só de origem, mas de DNA mesmo. Foi aí que nasceu a IVE, que nada mais é que território, o chão que a gente pisa em Tupi-Guarani. É a língua aí dos donos dessa terra, né? A gente falou que com isso a gente queria contar uma história, a história desse país, falar de quem já estava aqui antes de chegarem forasteiros, falar de fato de quem veio de fora, mas hoje faz parte da nossa história e da nossa cultura, e falar da mistura que o brasileiro é. Então, desde o início, a ideia eram 3 gins: mar, terra e ar. Mar falando do que veio de fora do Brasil através dos mares para a nossa terra, terra para falar dos povos nativos do Brasil e os ingredientes que são daqui, e o ar para falar de onde tudo se mistura e da miscigenação que é o Brasil e que esse produto tinha que ser. Uma mistura do que veio de fora e o que era nativo daqui. São 3 gins completamente diferentes na proposta, no sensorial. Eles têm gosto diferente, aroma diferente, teor alcoólico diferente. E isso tudo vem aí da proposta deles e, obviamente, também da mistura diferente de ingredientes, né, de botânicos que cada um dos 3 tem e do processo de produção de cada um deles, que tem ali as suas nuances e suas peculiaridades. Se a gente for pegar aí a história aí da coquetelaria e o que vinha sendo antes desse momento do Meet Me, né, antes de eu ter meu contato com a coquetelaria, a vodka era o destilado da vez. E o que a vodka era naquele momento ali? Um destilado neutro que você misturava com outros ingredientes, às vezes ingredientes muito simples e tal, mas você conseguia entregar aquela porrada alcoólica ali e entregar a euforia que o cliente queria conquistar. Eu acho que depois que a gastronomia, de forma geral, começou a ficar em alta, os programas de culinária começaram a crescer na televisão, e não só o brasileiro, como todo mundo no mundo todo, começou a entender melhor dos sabores e que podiam ter preferências sensoriais, né?
todo mundo queria poder personalizar melhor o que estava consumindo. E aí que vem uma coisa muito legal do gin. Independente de ser misturado com uma tônica só, cada gin traz a sua personalidade que vem dos botânicos que compõem aquela receita. Então, os gins trazem essa coisa de, eu gosto de mais cítrico, eu gosto de mais amargo, eu gosto de mais herbal. Escolhendo a marca ou o rótulo de gin certo para você, você vai encontrar o que você está procurando. Então, isso é um dos fatores que fez aí o gin realmente crescer muito. Mas a minha percepção é que, de uma forma geral, nos próximos anos, a coquetelaria como um todo vai ficar muito mais democrática quando a gente fala de qual destilado está sendo usado. O gin hoje está em alta, mas diferente desses momentos que a gente teve de a vodka é líder, agora o gin é líder, eu acho que a gente está caminhando para um momento que todos os destilados vão estar bem distribuídos dentro do cardápio e o que as pessoas vão buscar são as experiências sensoriais que cada um desses destilados entregam, dependendo da mistura que eles estão sendo usados. Então você vai poder sentar no bar e falar assim, pô, eu gosto de cítrico. E você vai receber do bartender um bom coquetel de rum cítrico, ou de gin, ou de cachaça, ou de whisky, porque a grande verdade é essa, todos os destilados entregam qualidade e tem ali uma coisa única deles. O que vai fazer a diferença mesmo é de que forma que isso está sendo usado e misturado. Então, pô, a gente começou fazendo gin, mas a gente não nasceu para ser só uma destilaria de gin. Esse ano agora a gente lançou a nossa vodka de cana-de-açúcar e babaçu. É uma vodka que, novamente, ela tem uma função de mercado, de trazer essa proposta da vodka, de ser um ingrediente mais neutro no ponto de vista alcoólico, mas que pode ser misturado com outros ingredientes que vão trazer ali potência, né? A vodka ela serve para elevar esse outro ingrediente que você escolhe, mas ela também tem propósito e proposta dentro da IVE. A cana-de-açúcar é um ingrediente nativo da Ásia, mas que foi naturalizado no Brasil, enquanto o babaçu é um ingrediente nativo do Brasil, de norte do Cerrado e Amazônia. E a gente juntou os dois, muito no que é o Brasil, né, a mistura do que veio de fora com o que é daqui, e criamos um produto genuinamente brasileiro. Então é uma vodka, mas é uma vodka de verdade brasileira. E mais, a cana-de-açúcar é uma cana-de-açúcar que a gente compra de fato de mercado, de grandes plantações, mas o nosso babaçu, ele vem toda de cooperativa de mulheres quebradeiras de coco de babaçu do norte do Brasil. É uma cooperativa interestadual que engloba 4 estados do norte do país, norte e nordeste, se não me engano. É um ingrediente que estava ali com uma super produção e pouca demanda de compra. E a gente conseguiu perceber isso numa viagem que a gente fez ao Tocantins e a Goiás. E depois de ver que o ingrediente tinha um potencial para ser usado em bebida alcoólica, tem uma comunidade tradicional que vive da produção dessa matéria-prima, né, da farinha de babaçu, da amêndoa do babaçu, e que cada dia ela estava tendo menos fonte de renda, a gente falou, pô, temos que participar disso, temos que trazer essas produtoras para perto, temos que entender qual a capacidade de produção delas para a gente desenvolver o nosso produto e desenvolver a nossa escala de produção e venda de acordo com o que elas têm capacidade de entregar. E é assim que a gente vem trabalhando com tudo, com todos os nossos parceiros, pequenos produtores. Nos gins a gente tem produtor de moranguinho silvestre que vem do interior de São Paulo e foi da mesma forma, não existia plantio comercial. A gente iniciou junto com esse parceiro, essa família de produtores, e eles vieram escalando e à medida que eles vieram crescendo a capacidade de entrega, a gente foi crescendo a nossa capacidade de produção e venda. É desafiador, mas tem motivo para a gente fazer isso. É óbvio que a gente não pode ser hipócrita de falar que isso não traz valor para o nosso produto. De fato, isso traz valor para o nosso produto, mas traz valor para a cadeia produtiva. E isso para a gente é indispensável para a grande indústria no momento que a gente vive hoje. Fazer uma coisa que vai na contramão do que o mundo precisa para ser não só interrompida a degradação, mas para iniciar uma regeneração, não dá para ser feito mais. A indústria não pode lançar um produto hoje que não tem uma preocupação com mais do que o presente, mas uma preocupação com o futuro, né? Então acho que a gente está caminhando bem. Estamos lançando agora também nossos drinks em lata. São 3 drinks em lata que vão para o grande mercado, vão para um público geral do Brasil, vão ser vendidos em supermercado,
mas são drinks que são, ponto básico, são gostosos, são acessíveis, são para quem quiser tomar, provou, gostou, para a gente está ótimo. Mas na retaguarda tem ingredientes nativos do Brasil, comprado de cooperativas, de agricultores familiares. E aí quem tiver interesse para entender mais desses ingredientes, quiser saber de quem a gente compra, a informação está clara também. Então a gente tem o cambuci, a gente tem a uvaia, a gente tem o pacová, que estão dentro desses drinks e que estão ali simplesmente para deixar esses drinks gostosos para quem está consumindo. Mas estão ajudando também um ecossistema brasileiro muito maior e às vezes invisível para quem vai lá pegar aquela latinha linda na prateleira do supermercado e falar, pô, que delícia, que refrescante. Mas para mim isso é negócio, isso é o business, sabe? É do momento, é isso que é fazer o bem. Bom, o mercado cervejeiro no Brasil todo, ele é muito mais unido. E eu acho que um dos fatores que fazem, né, uma categoria se unir, aqui no Brasil principalmente, é a parte fiscal tributária. Quando você está falando de um produto só, que é legislado pelas mesmas regras, todo mundo se une para lutar em prol de melhorias para essas regras. Agora, aqui no Brasil, diferente de outros países do mundo, quando a gente vai tratar de destilados, cada destilado tem uma tributação diferente. Então, o que acontece? O pessoal que produz cachaça quer buscar os benefícios para a cachaça. Não que eles não poderiam buscar os benefícios para outras categorias, mas isso dificulta a luta deles ali para o que é o interesse principal deles. Então você vê ali, quem produz cachaça está preocupado com cachaça, quem produz gin está preocupado com gin, quem produz vodka está preocupado com a vodka. E isso dificulta demais que a indústria de destilados seja tratada como uma indústria de destilados. A gente vê a união por categorias de destilados. E isso não é o ideal, porque uma coisa que eu falo muito é o seguinte, a cerveja ou o vinho, eles são o produto final. Eles são o produto que chega na mão do cliente e são o produto que o cliente de fato consome. Quando a gente está falando de destilados, tirando o caso aí, né, do consumo em doses, os destilados são consumidos dentro da coquetelaria. Então eles passam por mistura. E a partir do momento que eles passaram por mistura, o que é o produto final é a coquetelaria. Não é a vodka, não é o gin, não é a cachaça. Então tinha que estar todo mundo trabalhando junto em prol de um universo e um consumo de coquetelaria unificado, né? O benefício que tem que ser buscado é da coquetelaria e não de cada categoria de destilado. Eu gostaria muito que existisse uma união maior, mas acho que a gente vai ter que caminhar mais um pouco ainda para que isso aconteça. Fora do Brasil, normalmente as bebidas destiladas são tributadas em cima de teor alcoólico, não de categoria de destilado. Então isso deixa tudo muito mais fácil. Se é 10%, você paga um imposto. Se é 30%, você paga outro imposto. 40%, 45%. Independente se você está falando de vodka, whisky, rum, seja o que for. A gente já faz um bom trabalho hoje nessa parte de cadeia produtiva, mas a partir do momento que chegava na nossa fábrica e depois ia para a mão do cliente, né, falando já de produto pronto e processo produtivo, a gente tinha alguns pontos ali que eram falhos, né? A gente tem o nosso resíduo industrial e um desses resíduos industriais é, por exemplo, os botânicos após a destilação. A gente destila, a gente extrai ali quase todos os aromas, né, dos botânicos e depois a gente fica ali com uma grande sopa aromática de botânicos, ainda com sabor e com aroma. E a gente ficava sem saber o que fazer com aquilo. Falava, pô, tem tanta coisa boa aqui ainda, tanto gosto. O que a gente vai fazer com isso? Grande parte vai para a compostagem. A gente tem um parceiro de compostagem que recolhe o volume maior, mas tem uma outra parte que vai para um parceiro nosso, produtor de chocolate, e eles refinam esses botânicos junto com o cacau. E a gente tem então um chocolate de gin, por assim dizer. Tem o gostinho do nosso gin, mas é um chocolate não alcoólico
e que fica uma beleza. Mas uma outra coisa que incomodava demais a gente era o resíduo de vidro da nossa embalagem pós-consumo. A nossa garrafa é bonita pra caramba, é uma garrafa nobre, ela tem o molde próprio da IVE, é uma garrafa que é cara e o cliente paga por ela. E não faz sentido você pagar por uma garrafa tão linda e jogar ela no lixo. Isso já seria péssimo pelo valor da garrafa, né? E por você ter pago por isso. Mas aí você gera um outro problema de volume de resíduo de lixo, né, de embalagem, que começa a ir para aterro ou vai para destinos não mapeados, ou mesmo que volta para reciclagem, mas o vidro não é a embalagem de melhor eficiência de reciclagem no Brasil. E aí a gente começou a pensar, qual é a embalagem ideal para armazenar em casa ou no bar o nosso produto e, de fato, servir para usar para um coquetel? Pô, é uma embalagem que é eterna, vamos dizer assim, né? Que dura para sempre, que é inerte, que é o vidro, que a gente já usa. Mas vidro não precisa ser um produto descartável. E aí a gente voltou para transporte do nosso líquido. Qual é a embalagem que mais faz sentido? E aqui no Brasil é o alumínio. Ela é a embalagem mais leve, então a gente gera menos impacto no transporte, porque a gente, vamos dizer assim, né, a proporção líquido para embalagem fica muito menor quando a gente está usando a lata de alumínio. O volume de lixo gerado, então, é bem menor. A gente sai de uma garrafa que pesa 800 gramas, aí se você somar o rótulo de papel, a rolha, lacre de plástico, ainda vai mais algumas gramas, para uma lata que tem um peso total de 13 gramas. Então, posso estar enganado, mas é algo na casa de 50 vezes menos embalagem. Quando a gente vai falar, então, de reciclagem, o alumínio ele tem um valor mais alto para o catador. Ele é uma embalagem mais segura para o catador e mais fácil de manusear. E aqui no Brasil o alumínio é uma embalagem mais fácil de reciclar, com a velocidade de reciclagem mais alta e com o volume de reciclagem mais alto. Se eu não me engano, o Brasil é o país que mais recicla o alumínio. Está aí por volta de 96% ou 98% do alumínio usado no Brasil é reciclado. Então é muito pouco alumínio que de fato sai da natureza ou de mina de alumínio para entrar no mercado. A maior parte é que já está em circulação no mercado. E para vocês terem ideia, uma latinha que saiu de uma prateleira hoje e foi consumida, em 60 dias, em média, ela já está de volta na prateleira. É um negócio muito doido. Então realmente assim, o ciclo do alumínio no Brasil é fantástico. E o que isso tudo gera de melhoria no impacto? Nós estamos falando de algo em torno de 10 vezes, uma pegada de carbono 10 vezes menor do que a embalagem de vidro, do que a garrafa. Então, para a gente foi muito acertado. Mas foi uma aposta, porque a indústria de destilados, hoje a gente costuma ver ela em duas embalagens. Ou é na garrafa de vidro, que tem esses problemas aí todos que a gente falou, né, de peso e já tem um impacto ecológico, e normalmente está em produtos mais nobres, ou a gente vai para a embalagem de plástico, PET, que tem um fator sustentável e ecológico aí terrível e que normalmente está nos produtos de valor mais baixo e produtos menos nobres. O alumínio é uma embalagem que não era usada e a gente falou, pô, vamos encarar, vamos usar? Apostamos, começamos lançando isso primeiro só para bar e restaurante, principalmente porque foi uma embalagem lançada num momento aí que a gente conseguia fazer um teste menor com esses bares e restaurantes, colher feedback de uma forma ali mais próxima. E hoje 90% da nossa venda de bar e restaurante já é dessa embalagem. E agora a gente lançou para o varejo, então a ideia é que é um projeto que funcionou já num canal, né, o canal de bar e restaurante, e que agora a gente está testando para o cliente final e que a gente aposta que vai funcionar também. Hoje a gente já tem uma média aí de 80% de toda da nossa venda, toda embalagem então na IVE, vindo dessa embalagem de refil da lata de alumínio. É realmente impressionante. Nós estamos falando aí de coisa de, para a indústria pequena, mais de 100 toneladas de lixo que a gente deixou de gerar em 1 ano e meio de projeto. Isso falando de uma pequena empresa de Belo Horizonte que começou há 5 anos, 4 anos e meio. Imagina o impacto que isso podia causar
se uma grande indústria substituísse todas as embalagens de vidro deles por embalagem de alumínio, por exemplo. Mariana Castro, eu sou responsável pelo setor de pesquisa, desenvolvimento e qualidade aqui na IVE Destilaria. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de produção do gin de maneira mais técnica. Então vamos começar pelo processo, o preparo da matéria-prima. O objetivo de preparar a matéria-prima aqui dentro é sempre extrair os aromas da melhor forma possível. Os aromas que estão contidos dentro dos nossos botânicos, que é, por exemplo, o zimbro, o coentro e outros botânicos e especiarias que a gente utiliza aqui dentro. Uma vez preparada essa matéria-prima, a gente vai conduzir para dentro do alambique junto com uma mistura hidroalcoólica, que nada mais é do que água e álcool ali dentro. E esses botânicos ali dentro vão se aquecer, então a gente vai ter o fornecimento de calor. O objetivo é a gente volatilizar essa mistura, ou seja, fazer com que aquele líquido ferva e os compostos, os aromas e sabores que estão ali dentro sejam volatilizados e extraídos em forma de gin. Então, basicamente, aquele líquido ali dentro vai ser volatilizado. O princípio da destilação é sempre ponto de ebulição, ou seja, a passagem daqueles compostos da forma líquida para vapor, e também a solubilidade, ou seja, a afinidade dessas moléculas de aroma com o etanol. Então, o etanol, a molécula de etanol vai carrear esses aromas e sabores no nosso alambique, passando pela longa, que é o tubo condensador, e depois vai ser resfriado. Então, esses vapores são volatilizados e retornam novamente para a forma líquida, saindo na forma de gin. Por que esse alambique ele é de cobre? O cobre, além de ser um bom condutor térmico, que facilita o aquecimento do alambique, dessa mistura, ali dentro o cobre ele vai atuar como complexador de alguns aromas e sabores ruins, off flavors, que possam conter dentro da bebida. Então ele vai transformar esses aromas e sabores que possam ser ruins em compostos que não possuem cheiro, tá? Então só os aromas realmente bons vão ser extraídos e vão entrar para dentro da nossa receita ali. Não só aromas a gente está extraindo, também os óleos essenciais que estão ali naqueles botânicos. Então, uma vez que esse gin está dentro do tanque, pronto para ser envasado, ou seja, padronizado no teor alcoólico que a gente conduz ele ou para o envase de latas ou para o envase de garrafas. E tomando sempre o cuidado de filtrar nesse processo de envase, durante o processo de envase, para que nenhum contaminante físico possa estar ali dentro da nossa garrafa. Durante o processo de envase de latas, a gente utiliza o nitrogênio. Vocês vão ver uma fumacinha saindo durante o processo, é porque o ponto de ebulição do nitrogênio é super baixo, por volta de menos 196 graus Celsius. Então ele acaba sendo volatilizado durante o processo. E a gente utiliza o nitrogênio dentro do envase porque ele expulsa o oxigênio que possa conter ali dentro da lata, evitando a oxidação desse produto ao longo do tempo, e também ajuda com que a lata fique mais rígida e firme. Durante o processo de envase, a gente retira amostras para fazer o controle de qualidade do produto. Essa amostra é conduzida para o laboratório, onde a gente vai aferir grau alcoólico, cor, turbidez, pH e outras características que vão aferir se aquele produto está pronto, está dentro da legislação e pode ser então conduzido ao consumidor. Depois que tiver o lote liberado, físico-quimicamente e sensorialmente falando, a gente pode liberar esse produto para venda.